crianças! Tudo bem? Estamos aqui de novo, né? Para mais uma aula. Tudo bem com vocês? Olha, fiquei esperando a foto de vocês semana passada. Poucas crianças me mandaram a foto. Fiquei muito triste, viu? Espero que hoje você tire uma foto e mande pra gente, tá bom? Vou ficar esperando. Como foi sua semana? Foi legal? Vamos começar falando com o nosso Papai do Céu. Para falar com o nosso Papai do Céu, precisamos estar sentadinho, quietinho, fechar nossos olhinhos e pensar no nosso Deus, né? Vamos agradecer por tudo que Ele tem feito por nós? Feche seus olhos. Papai do Céu, obrigado pelo dia de hoje, obrigado pelo teu cuidado, obrigado pelo meu papai, pela minha mamãe, por toda a minha família. Obrigado pelo alimento, obrigado pelos meus brinquedos, obrigado porque eu tenho uma cama, obrigado porque eu tenho uma casa, obrigado porque eu tenho aonde ficar, Senhor. Obrigado pelo teu cuidado, pelo teu amor. Em nome de Jesus, amém. E aí, vamos cantar um pouquinho? Hoje nossa história, ó, tá bem legal, viu? Fiz um monte de coisa aqui, vocês vão gostar, tá? Mas antes da nossa história, nós vamos cantar bem alto para mim ouvir daqui você cantando, tá? Essa música você conhece. Quero só ver bem alto, tá bom? 1, 2, 3, palavrinhas! Meu barco é pequeno e grande é o mar. Jesus segura minha mão. Ele é meu piloto e tudo vai bem na viagem pra Jerusalém. Ó, você lembra, hein? Canta bem forte. Meu barco é sem Cristo, ao céu não irá, nas águas afundará. Mas quando Jesus o meu barco guiar, ao céu poderei alcançar. Ó, bem bonito, hein? Meu barco é pequeno e grande é o mar. Jesus segura minha mão. Ele é meu piloto e tudo vai bem na viagem pra Jerusalém. Meu barco sem Cristo ao céu não irá, nas águas afundará. Mas quando Jesus o meu barco guiar, ao céu poderei alcançar. Ao céu poderei alcançar. Na viagem pra Jerusalém, amém. Então, quando Deus é o piloto, né, do nosso barco, ao céu nós iremos. Se Ele não for o piloto, o barco afunda. Vamos cantar mais uma música, né? Leia a Bíblia e faça oração, senão não vai crescer. Você quer crescer? Eu quero crescer. 1, 2, 3, palavrinhas! Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Quem não ora a Bíblia não lê, e a Bíblia não lê, e a Bíblia não lê. Quem não ora a Bíblia
irá crescer, não irá crescer, não irá crescer. Quem não ora a Bíblia não lê, não irá crescer. Então, se não lê a Bíblia e não ora, não cresce, né? Vamos fazendo uns gestinhos aí com a gente. Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer, crescer, crescer. Viu? Muito legal, né? Então, temos que ler a Bíblia e fazer oração, né? Para crescermos. E aí, quem sabe qual é a história de hoje? Alguém lembra das aulas passadas que nós aprendemos? Qual era a continuação para hoje? Hoje é a história de uma família bem grande. Vai pensando aí, quem será a história de hoje? Vou começar a colocar aqui a família, aqui em cima, hein? Olha quanta gente! Olha, lembra que a gente aprendeu a história de Abraão e Sara? E eles tiveram o filho Isaque. Isaque se casou com Rebeca. Tiveram os filhos Esaú e Jacó. E semana passada nós aprendemos sobre Jacó. E hoje, sobre o que é? Isso mesmo, sobre José, o filho de Jacó. Então, este é o Jacó. Jacó teve 12 filhos. Vamos contar quantos filhos tem aqui para ver se eu fiz certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Falta um. Tá aqui. José. Este aqui era José. José era filho, então, de Jacó. Jacó gostava muito de José. José era seu filho preferido. Então, como Jacó gostava muito de José, os seus irmãos tinham ciúmes. Ficavam bravos porque o pai gostava muito dele. E como o pai gostava muito dele, ainda preparou uma roupa bem colorida e bonita para ele. E seus irmãos não. Eles ficavam muito bravos, muito ciumados. Porque tudo para José e para nós nada. Eles tinham ciúmes, né? Então, ficavam bravos. Um dia, eles estavam no campo. Antes de eu continuar a história, vamos mudar o slide, né? Porque eu esqueci. José, a nossa história de hoje, encontra-se em Gênesis 37 e até o capítulo 41. Nossa, é grande essa história, hein? Você que já sabe ler, dá para ler um capítulo por dia dessa próxima semana. Aí, quando chegar a próxima aula, vocês já vão ter lido toda a história de José. É comprida, história muito bonita, né? Então, vamos continuar. Como os irmãos tinham muitos ciúmes de José, e José era um menino muito bom, um menino sonhador. José teve um sonho e contou para seus irmãos que eles estavam no campo colhendo trigo. E os feixes de trigos dos seus irmãos se curvavam para o feixe de trigo de José. Seus irmãos ficaram bravos, porque o sonho significava que José ia liderar
comandar os seus irmãos. Eles já tinham ciúmes de José e não gostaram nem um pouco deste sonho. Onde já se viu este sonho? Esse menino está ficando louco. Fizeram um tempo, José teve outro sonho e contou para ele e para seu pai que o sol, a lua e as estrelas todos se curvavam para José, que significava as estrelas eram seus irmãos, o sol, a lua, os seus pais. Todos se curvavam para José. José era o líder deles. E Jacó falou: José, onde isso? Quando você vai ser nosso líder? Não está certo. Os irmãos ficavam muito bravos. Um dia eles foram todos para o campo trabalhar, cuidar. Lá eles tinham um monte de ovelhinhas. Eles cuidavam das ovelhinhas. Estavam todos lá no campo trabalhando. Jacó falou para José: José, vá até o campo, leve comida para seus irmãos. Veja como eles estão, o que eles estão fazendo. José era um homem muito obediente. Ele não obedecia somente o seu pai da terra, como também o papai do céu. Ele era muito obediente, ele era muito prestativo. E logo ele foi até o campo ver e levar as coisas para os seus irmãos. Quando seus irmãos olharam, falaram assim: lá vem o sonhador, que vai pensando que vai ser mais importante do que nós, que vai ser nosso líder. Coitado! Quando José se aproximou, eles pensavam assim: vamos matá-lo, vamos fazer alguma coisa, precisamos acabar com José. Então seus irmãos o pegaram, tiraram a sua túnica e o jogaram dentro de um poço. E lá ele ficou e seus irmãos pensaram: e agora? O que vamos fazer com José? Precisamos dar um jeito. Vinha vindo uns homens, uns vendedores, e resolveram vender José para esses homens. Esses homens compraram José e levaram para o Egito. Lá, José foi vendido como escravo para Potifar. Então, José foi trabalhar na casa de Potifar, que era um dos chefes do exército do faraó. Então, seus irmãos pegaram a túnica de José, mancharam de sangue, pegaram um animalzinho, mataram ele, sujaram toda a sua túnica de sangue e levaram para o seu pai, Jacó, e disse: pai, José morreu. Um animal muito feroz o matou. Aqui está a prova de que ele morreu. Jacó ficou muito triste, chorou por vários dias. Muito, muito triste. Então, José foi parar no Egito e trabalhar como escravo. Lá ele trabalhou por muitos anos, mas sempre confiando em Deus, porque Deus nunca desamparou José. Deus sempre estava presente com José. José era um homem bonito, um homem charmoso. Este aqui era Potifar e este aqui é a sua esposa. A esposa de Potifar se apaixonou por José. Ela foi até José e tentou agarrar José. Mas José era um homem de Deus e sabia que não podia ter nada com uma mulher casada, não é mesmo, criança? Então José, muito esperto, obediente a Deus, fugiu. Só que a esposa de Potifar puxou a roupa dele e ficou com a roupa dele na mão.
e foi até seu esposo e falou assim: Potifar, aquele teu servo tentou me agarrar, olha aqui a prova, está a roupa dele. Potifar ficou muito bravo, muito furioso e mandou prender José. José foi preso e ficou lá na prisão. Na prisão tinha mais 2 homens presos juntos com José. Um era o copeiro e o outro o padeiro. E José, quando chegou na prisão, viu aqueles homens tristes, preocupados. Falou assim: o que acontece com vocês? Por que vocês estão tão assim preocupados? Nós tivemos um sonho e não conseguimos entender o que é este sonho. José falou: conte para mim, que eu falo para vocês. Os homens contaram para José e José explicou para eles o que aconteceria. E aconteceu que o copeiro foi solto e o padeiro foi enforcado. Passou-se um tempo, Faraó teve um sonho e ficou muito preocupado também com aquele sonho e não sabia o que significava aquele sonho. E agora, o que eu vou fazer? Como eu vou resolver isso? O copeiro, que estava preso naquela época com José, falou assim: eu tenho um homem que pode te ajudar, Faraó. Vou buscá-lo. Então, foi lá e José foi até o Faraó. O Faraó contou o seu sonho para ele. José ouviu muito atencioso e falou assim para o Faraó: o seu sonho significa que vai ter fartura, muito alimento por 7 anos. E depois vai ter 7 anos de nada de alimentos. Então, precisamos guardar alimentos nesses 7 anos de fartura. Para os próximos 7 anos que não vai ter alimento, nós temos alimento guardado. E você precisa de uma pessoa muito inteligente, muito competente para cuidar desses alimentos. O Faraó ficou muito contente com José, porque José o ajudou a entender o sonho. Então, o Faraó nomeou José como o governador do Egito. O que era o governador do Egito? Era uma pessoa muito importante. Ele era uma pessoa que só não era mais importante do que o faraó. O faraó era mais importante que ele. Depois vinha José, então, se tornou o governador. José, então, obedeceu o sonho, né? Quando teve esses 7 anos de fartura de alimento, muito alimento que a terra produzia, ele foi guardando, até que quando deu 7 anos de fome, José alimentou muitas pessoas com aquilo que ele foi administrando, guardando. Um dia ele estava lá no palácio dele, chegou uns homens para ele, que era os seus irmãos, que o seu pai Jacó, que eles também estavam sem alimentos lá em Canaã. Então Jacó falou para seus irmãos: vão até o Egito e comprem alimentos, tragam alimentos para nós. Então seus irmãos foram até o Egito. Chegando lá, José reconheceu seus irmãos, mas os seus irmãos não o conheceram. José falou assim: o que vocês vieram fazer aqui? Vieram vigiar? Vieram me perseguir? O que é que vocês querem? Não, nós só queremos alimento. Estamos precisando de alimento, estamos com fome. José falou assim: vocês não sabem quem eu sou, né? Eu sou José, o irmão de vocês. Os irmãos ficaram preocupados, nervosos e falaram assim: nossa, e agora?
O que ele vai fazer com a gente? Lembraram tudo que eles tinham feito por José. Mas José falou assim: não se preocupem, não vou fazer nada com vocês. Voltem lá para Canaã, tragam todo o povo e tragam o meu pai Jacó, que eu estou com muitas saudades. E eu vou dar moradia e alimentos para vocês aqui. Então seus irmãos foram, buscaram toda a família e trouxeram Jacó. Jacó abraçou o seu pai e matou as saudades. E José, então, estava se cumprindo o sonho que ele teve, que ele seria o líder de seus pais e dos seus irmãos. Então, essa é a história de José. José sempre confiou e sempre foi obediente a Deus. Deus sempre estava cuidando de José. Gostaram da nossa história? É bem longa, né? Mas muito bonita. Eu gostei. Aí semana que vem nós continuamos a história, hein? Você que é maiorzinho, lembre-se, pegue a Bíblia e leia toda a história. É muito bonita. E você que é menorzinho, pede para o papai e a mamãe durante a semana ir contando pedacinho por pedacinho da história para vocês, tá bom? Vamos cantar mais uma música? Agora é uma música que talvez você não conhece, eu também conheço bem pouquinho, mas vai contar a história de José. Como foi a história de José? Vamos ouvir e prestar bem atenção na letra da música, tá bom? Desde pequeno, o menino José era um grande sonhador. O mundo pra ele era mais colorido, pois amava o Senhor. Mais brilhante que as estrelas do céu, escolhido porque era fiel. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Mas seus irmãos não gostavam dos sonhos nem de sua alegria, e jogaram no poço e venderam o poço por uma mixaria. No Egito escravo se tornou e todo esse tempo em Deus confiou. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. E Faraó teve um sonho estranho, mas nada entendeu. Pra decifrá-lo, lembraram do escravo, do rapaz hebreu. E a José Deus deu a revelação, se tornou governador da nação. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Quando a gente crê. Muito bonito.
bonita essa música, né? Ela fez todo um resumo, né, da história que a gente aprendeu hoje sobre José. Você gostou da história? Dá uma curtida, compartilhe com seus amiguinhos para eles também aprenderem sobre a história de José, né? Precisamos aprender que ele confiou em Deus e também precisamos confiar sempre em Deus, né? Então, pegue lá a sua atividade, pede para a mamãe, vamos preencher. As atividades das aulas são entregues para as crianças da nossa igreja. Mas se você que não é da nossa igreja está acompanhando os vídeos em casa e quer receber a atividade para preencher, pintar, pede para a mamãe mandar um recadinho, escreve aí nos comentários, quero receber, ou se tem o nosso contato, manda um WhatsApp e fala assim, eu quero as atividades para fazer em casa, que eu vou estar mandando para vocês também, tá bom? Obrigada por participar com a gente da aula de hoje, tá bom? Deus abençoe. Até domingo que vem.